Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos ver hoje como que é interessante o Livro dos Espíritos. A sequência. Nós vimos da influência da matéria, nós vimos da liberdade do Espírito, do livre-arbítrio, e hoje vai falar da infância. Nós vamos ver sobre as crianças. Uma fase muito importante nas nossas vidas. Então, que Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença. Da infância. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, aqui nós podemos pegar como exemplo Chico Xavier. Todos, praticamente quase todos, conhecem a história do Chico Xavier. Aí nós vamos ver que a mãe dele já era um espírito superior, mas ele muito mais superior que a mãe, e o pai numa condição ainda mediana, enquadrado naquela terceira ordem que nós falamos no Livro dos Espíritos, onde existem muitas imperfeições ainda. Tanto é que nós vamos ver a mãe dele voltando e dizendo para ele que ia reencarnar para poder ajudar o pai dele numa nova vida. Nós vamos ver a reencarnação de Manica, onde ela, como criança, ela se lembra do marido, ela realmente vai reencontrar o professor Banerjee. Ele fez muitas experiências e alguns outros cientistas fizeram experiências sobre reencarnação. Mas depois, com o tempo, isso vai se apagando. Nós tivemos um caso desse aqui em Americana. Em 1986, eu fiquei muito impressionado com um menino, muito impressionado. Ele falava 4 idiomas. Com 6 para 7 anos de idade, ele estava completando a reencarnação. Hoje ele, inclusive, eu vi ele faz uns 2 meses, nós conversamos, isso tudo ficou para trás. Muitas coisas daquilo ele nem se lembra. Eu andei dando uma puxadinha para ver se ele se lembrava de alguns episódios que nós tivemos junto. Inclusive foi uma experiência no hospital, onde a gente fazia reuniões mediúnicas, ele não se lembra mais. Ele é um empresário bem-sucedido aqui em Americana, mas ele realmente não se recorda disso aí. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Mais uma paradinha só, Eduardo. Então nós comentamos ali que são espíritos que têm uma inteligência maior e que o obstáculo da organização de criança não interfere muito. Por isso são crianças prodígios. Mas nós vemos isso aí muito interessante quando a criança começa a escrever. Os neurotransmissores ainda não estão completos. Então vocês podem ver que as primeiras letras são deformadas. Os desenhos. Por quê? Porque a parte espiritual, a irrigação energética do espírito, nós vamos falar energética por falta de terminologia, porque é tudo matéria. É tudo matéria que nós não temos condição ainda de analisar. Então, eles ainda estão em treinamento. Por quê? Porque o corpo ainda não oferece condições adequadas para que a criança possa se manifestar. Aí nós vamos pegar uma outra coisa muito interessante no espiritismo. Por exemplo, eu já contei aqui anteriormente de um amigo meu que recebia uma criança e dirigia uma reunião espírita. A gente deve acreditar nisso? Claro que não.
Porque a gente não dá uma responsabilidade para uma criança para dirigir um carro, para dirigir uma empresa, porque ele ainda não tem condições. A organização física não oferece condições. O que acontece numa situação dessa? O que acontece numa situação dessa? O espírito, ele é muito inteligente, ele pega o ponto fraco do médium, eu estou falando com o conhecimento de causa, porque eu também sou médium, eu também recebo espírito, e já aconteceu comigo isso daí. Por quê? Justamente por isso, quem não se sensibiliza diante de uma criança? Então a entidade pode levar todo mundo na conversa. Por isso de analisar. Por isso daquilo que o Kardec traz no livro dos médiuns. Nós não podemos ter uma fé cega. A fé deve ser raciocinada. Nós precisamos analisar os fatos e discernir. É melhor a gente rejeitar várias verdades do que admitir poucas mentiras, porque vai nos levar ao buraco. O que Jesus fala? Quando um cego guia outro cego, os dois caem no precipício. Então precisamos analisar muito isso daí. Precisamos analisar o médium. Nós estamos dentro de um centro espírita, nós precisamos falar tudo isso dentro do centro espírita. Precisamos analisar o médium. Vamos ver o comportamento do médium. Vamos ver o dia a dia do médium. Aquilo que ele traz de bom. Para a gente poder realmente, por que Jesus fala que semelhante atrai semelhante? Se o comportamento meu, ele não é adequado, ele não condiz com aquilo que eu estou pregando, falar aqui é fácil. Eu preciso ver se eu vivo o dia a dia, se eu estou vivendo o Espiritismo ou só estou no Espiritismo. Eu preciso viver aquilo. Que eu só posso pregar uma coisa se realmente eu viver. Nós só podemos falar das experiências que nós tivemos e que nós temos. Porque senão, são palavras vazias. O exemplo a gente sabe, ele arrasta, ele não é como a palavra muitas vezes só convence. Uma observação vem em apoio dessa resposta, é que os sonhos em uma criança não têm o caráter de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Olha como que Deus é maravilhoso. Eu me emociono muito com essas coisas aqui. A gente passa pela infância. Muitas vezes eu vejo muito isso, as pessoas compram um brinquedo caro para os filhos, e às vezes ele brinca com uma pedrinha, ele brinca com uma tampinha de garrafa. Eu tenho uma experiência dessa. O meu netinho, ele gosta, a gente colocou um pouquinho de feijão dentro de uma garrafinha PET, dessas pequenininhas, ele fica todo feliz, ele vai direto na garrafinha. Ele larga todos os outros brinquedos. Então, ali está o foco dele, é a simplicidade. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Ele deve retomá-lo, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Esse assunto é interessantíssimo. Nós falamos aqui sobre a loucura a semana passada. Está dentro disso daqui. Muitos espíritos, aí nós temos um livro, Entre a Terra e o Céu. Vai falar das colônias espirituais, do lar de Brandina. Nós vamos ver ali o trabalho dos espíritos para poder atender aquelas crianças que desencarnaram e que não têm condição de recuperar totalmente a condição de adulto. Olha que coisa interessante. Num depoimento do Chico Xavier, ele disse que o Emmanuel estava ficando com os cabelos grisalhos. Alguém assistiu isso daí? O Emmanuel estava envelhecendo no plano espiritual. E uma artista, que ela era pintora, ela pintou realmente o quadro do Emmanuel com os cabelos grisalhos. Eu tive oportunidade, eu vou falar isso aqui para nós, a título da gente entender as coisas. Eu tive a oportunidade de ver o Chico Xavier, não na época dele, quando ele estava doente, mas na época de jovem. Então, sempre eu procuro focalizar o Chico Xavier, no meu pensamento, na época de moço. Naquela época ele estava no vigor da idade. Aconteceu de eu ver ele algumas vezes, raras vezes, porque não é do jeito que a gente pensa, um espírito superior, ele não tem tempo.
para ficar se mostrando, mas como jovem. Por 2 vezes só. Uma numa psicografia aqui no Chico Xavier, e uma outra que ele estava dando assistência a um casal que veio aqui. Olha a importância do Centro Espírita. Chico Xavier, dando assistência a um casal, junto com 2 entidades. Aí ele estava já envelhecido, perto do desencarne. Sofre o espírito encarnado, durante a infância, com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, é natural e segundo as vistas da previdência. É um tempo de repouso para o espírito. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? O espírito encarnando-se para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Porque as primeiras crises da criança são de choro, para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreendes que, se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. Aí. Olha a responsabilidade dos pais aí, nessa situação aqui. Aqueles, né, que devem contribuir para a educação da criança. Nós não podemos, por isso que Jesus fala lá, seja seu falar sim, sim, não, não. Acontece muitas coisas, por exemplo, a mãe fala não, o pai chega e fala sim, ou vice-versa. Aí a criança é inteligente. Nós estamos vivendo uma época agora que praticamente todos os espíritos são muito inteligentes. Eles adquiriram muita inteligência. Então, eles vão manipulando os pais. Eles sabem, eles são inteligentes, eles sabem aquilo. Nós estamos vendo a providência divina já no choro, para chamar a atenção. Então, olha como que Deus dá todas as oportunidades para nós. O Espiritismo dá condição para a gente discernir, inclusive em relação às crianças. O doutor Bezerra de Menezes, numa das mensagens dele, ele disse o seguinte, que às vezes uma varinha verde fazia um efeito benéfico. Mensagem do doutor Bezerra de Menezes por um médium que ele realmente a gente tem que respeitar. Então, muitas vezes, nós não precisamos bater, ninguém está falando de espancar aqui. Hoje não se bate mais em criança, mas a gente tem que disciplinar a criança. Eu vejo criança dando tapa na cara da mãe, dando tapa na cara do pai. Então, futuramente, vai ter problema, porque nós não podemos fazer tudo. Tem criança que já dirige a casa. O pai e a mãe sentam onde ele quer que o pai e a mãe sentam. E é muito difícil, isso daí é muito doloroso, porque nós vamos ser responsáveis. Nós que estamos estudando a doutrina espírita, principalmente. Que a gente vai ver que a responsabilidade é toda nossa. Por que veio criança aí? Porque veio em nossas mãos. Para que a gente possa ter condições de direcioná-los. Então, o doutor Bezerra de Menezes diz uma outra coisa. Educa-se a criança para não punir o adulto. Futuramente. Tem um dado do estudo de comunicação, de marketing. O formador de opinião, hoje, ele tem 16 anos de idade. Então, são os jovens que transmitem o conhecimento dentro de casa para os mais velhos. Entendi. Então, Sim. tem essa transformação. Então, nós estamos vendo aí. E realmente a gente vê em termos tecnológicos que o jovem está muito mais adiantado do que o velho. Mas tem que existir um respeito ali. Porque existe uma hierarquia. Senão, a gente não passaria pela infância. Nos mundos mais evoluídos, a infância é praticamente nula. Porque muitas dificuldades que nós temos para entender o Evangelho de Jesus, nesses mundos superiores, os espíritos já entenderam e não precisa passar por esse processo. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade
E, particularmente, ao sair da adolescência, é o espírito que se modifica, é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ela era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão, e todavia as amais, as quereis bem, como se fossem parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não, é isso que vou explicar-vos. Só mais uma paradinha aqui para a gente entender. Que está escrito no Novo Testamento: o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem. Assim é o Espírito. Então nós temos filhos dentro de casa, nós não sabemos a origem, a não ser que a gente teve um encontro num desdobramento, mesmo assim é bem camuflado. Muitos daqueles que estão dentro da nossa casa. Aí nós temos um caso interessante num livro que chama Testemunhos de Chico Xavier. O presidente Vantuildes de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, está sentado conversando com o Chico. E aí o filho dele desce a escada. Quando o filho dele desce a escada, o Chico Xavier fala para o Vantuildes, isso está documentado, inclusive no original, nesse livro que é muito interessante, Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Chico Xavier fala, ele foi seu pai, numa outra época. A afinidade dos dois era muito grande. Olha a inversão aí, de posições do corpo físico. Muitos, olha, eu tenho uma experiência dessa com os meus filhos, que nós não vamos citar aqui porque não vem o caso. Então é muito interessante isso daí. A gente vê a posição do outro numa outra encarnação. Aí nós vamos ver o Emmanuel, o guia do Chico Xavier. Ele foi bisneto dele mesmo. Nós vamos ver lá no livro há 2000 anos, ele começa contando a história. Olha que coisa impressionante. Tem um médico aqui americano, muito conhecido por sinal, que o filho dele foi o bisavô dele. Antes dele se casar, a gente tinha uma amizade, e eu fui numa viagem com ele em São Paulo, e aí eu tive um desdobramento, porque a minha mediunidade é meio maluca, e aí eu comentei com ele. O primeiro filho seu vai ser homem. E olha que coisa, realmente. E a gente vê a personalidade do rapaz. Porque ele veio da cortina de ferro. As crianças são os seres que Deus envia em nossas existências e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhes as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Estamos vendo aqui o esclarecimento para nós. Nós vamos agilizar, porque é meio grande, e nós vamos querer encerrar esse assunto hoje. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cumulam de atenção as mais delicadas. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez.
conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Olha que coisa interessante, a gente vê isso direto. Às vezes a criança tem uma criação boa, ele tem todos os exemplos da família, mas ele se desvirtua. Então está aqui, ele já tinha essa índole dele. Ele veio para se acertar, mas muitas vezes nós não conseguimos superar as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades espirituais, aquelas interferências de outras reencarnações que nós temos. Nós ainda temos muita mania. A gente vê mais ou menos a pessoa, a hierarquia que ela teve numa outra encarnação, quando ela vai comer, principalmente. Ela é cheia de trejeitos. E a gente vê aqueles ermitão, né, que come. Eu tive muitos problemas dentro da Igreja Católica. Eu tinha visão na parede da Igreja Católica daqueles romanos comendo aqueles pernil, me enchia a boca d'água. Naquelas mesas fartas, com aquelas jarras de vinho, né? Aquelas bilhas. Então, olha que coisa interessante. Mas foi criando-se uma educação e as coisas modificaram. Então, eu sempre comento o seguinte: quando a mulher é elegante, ela é elegante. Ela não precisa ter dinheiro para ela ser elegante. Agora, a mulher pode ter muito dinheiro e a gente vê que ela realmente não tem aquele verniz da elegância. Isso está ligado a outras encarnações pretéritas. Mas tudo pode ser mudado. Nós podemos vestir melhor também e tudo, né? Com pouco dinheiro. Vamos lá. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós podem vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, encontrar-vos-eis em uma espécie de infância entre novos irmãos, e na vossa nova existência não terrestre ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Olha que coisa interessantíssima. Olha como que a doutrina espírita está ligada em outras vidas, aliás, nas vidas em outros planos. Nós mesmos, será que nós temos certeza que nós já tivemos em outros lugares, em outros planetas? Com certeza nós tivemos. Todos nós, sem exceção. Nós vamos ver isso quando Jesus diz o seguinte: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas o menor nos reinos de Deus é maior que João Batista. Ele estava falando ali da reencarnação de João Batista na terra, mas ele estava falando de espíritos superiores que vieram de outros planos. Aí, se a gente for voltar naquelas coisas que a ciência não consegue explicar até hoje, principalmente no Egito, naquelas regiões lá, nós vamos ver que um ser humano sem nenhuma cultura diferenciada, sem nenhum instrumento tecnológico, conseguiria fazer tudo o que está feito lá. Então, existe alguma coisa a mais. A doutrina espírita traz para nós uma condição que nós não ignoramos nada. Nada para nós é surpresa, nada. Está falando de nós aqui. Por que muitas crianças precisam de fonoaudióloga ou fonoaudiólogo? Por quê? Porque eles não conseguem assimilar a linguagem. Eles tiveram uma reencarnação numa outra situação,
onde talvez foi até um dialeto. Eu citei o caso de uma menina que nós atendemos aqui no Chico Xavier, e eles têm dificuldade de assimilar o nosso idioma. Nós vimos isso com o Emmanuel, que ele reencarnou como Padre Amaro no Brasil, para poder assimilar a língua portuguesa, porque se vocês podem ver, não sei se vocês analisarem, eu sou minucioso nas análises. Nós vamos ver os livros do Chico Xavier, não existe nenhuma correção ali, de vocabulário, de gramática, de retórica. É corretíssimo. Nós vamos ver do começo ao fim. O português é claríssimo e simples, a linguagem é simples. E nós estamos vendo aqui com o Kardec, uma linguagem muito simples que traz para nós tudo aquilo que nós precisamos saber sem complicação. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Olha que final maravilhoso para nós aqui. Então nós estamos mais uma vez vendo a responsabilidade dos pais. Tem um livro muito interessante do Chico Xavier, que vai contar a história de Laurindo. O título do livro é Presença de Laurindo, que ele completou 18 anos. Mas a mãe vai dar um depoimento ali, dizendo da infância dele até chegar aos 18 anos. Tem um outro livro do Chico Xavier que nós vamos ver uma experiência de Marcos, que chama Crianças no Além. Aí nós vamos ver a capacidade espiritual dessas crianças. Mas, no livro Boa Nova, do Chico Xavier, no item 2, onde vai falar de Jesus e o precursor. Olha só, depois da apresentação no templo, perante os doutores da lei, a Maria, mãe de Jesus, estava muito preocupada, porque eles consideravam-se donos da verdade. Então, ela chamou Jesus para conversar. Nesse item 2 do livro Boa Nova, que eu acho que todos devem pegar e dar uma lida, nós vamos ver o que Jesus responde para ela. Aí nós vamos ver uma outra situação. Isabel, nessa mesma leitura aí, veio visitar Maria. E aí, a carpintaria já estava fechada e José se recolheu ao interior da residência. E Jesus e João estavam conversando. E aí Maria pergunta para Isabel, o que será que eles estão falando? Porque eles eram muito centrados. E eu tenho uma preocupação muito grande com Jesus. Eu quero cuidar da infância dele, eu estou muito preocupada. Fui conversar com fulano de tal, lá no templo, para poder protegê-lo. Porque no coração de mãe, olha, que nós vimos aqui, ela já sabia daquilo que ia acontecer com Jesus. Porque intimamente a mãe sabe a preocupação da mãe. Porque ela é que gera. Aí nós vamos ver isso quando Jesus foi apresentado no templo. E ali tinha um homem de Deus, por nome de Simeão. Quando ele vê Jesus, ele pede para pegar Jesus e ele ergue Jesus. Aí ele fala para Maria o seguinte, esse veio para ascensão e queda de muitos, e seu coração será trespassado por um punhal doloroso. Ele teve uma premonição ali daquilo que Jesus ia passar. E Nazaré era uma cidade que ela não chamava muita atenção. As ruas eram estreitas, tudo. Mas subindo um pouquinho,
ali em Eslon, dava para ver o perfil espiritual de Nazaré. Tem uma mulher que nos ajuda aqui. Ela está presente. Ela viveu naquela época em Betânia. Ela teve um contato muito estreito com Jesus. Então ela mostra essa região para nós aqui. Então, durante o nosso pensamento, agora na segunda parte, é hora que a gente diminui a luz. Vamos mentalizar Jesus. Vamos mentalizar Jesus principalmente no Horto das Oliveiras, onde ele ia orar, onde ele se recolhia. Nós vamos sentir dentro do nosso íntimo que iremos receber muitos benefícios nessa noite. Em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe.